Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Nilton Roberto Guimarães, sou advogado, sócio proprietário do escritório Nilton Roberto Guimarães, Advocacia e Consultoria Jurídica. Estou gravando esse vídeo para expor minhas considerações acerca do julgamento da ação direta de constitucionalidade 43 e 44, ajuizadas respectivamente pelo PEN, Partido Ecológico Nacional, e pelo AB, e que foram julgadas no dia 5 de outubro de 2016 no Supremo Tribunal Federal. Né? Na ação direta de constitucionalidade 43, proposta pelo PEN, ele argumenta que a recente reformulação na jurisprudência do Supremo, em razão do julgamento do habeas corpus 126.292 em fevereiro desse ano, tornou-se incompatível com a literalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. E para que haja possibilidade de execução provisória dessa pena, é necessária a declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O que é que diz o Código de Processo Penal no artigo 283? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Ou seja, segundo a literalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, só é possível ser preso no Brasil em razão de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Em que casos? Nos casos de sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, prisão definitiva, ou nos casos ou no curso de investigação ou do processo, no caso de prisão temporária ou preventiva. Certo? Então, há uma incompatibilidade da possibilidade de execução provisória de pena em choque com o artigo 283, porque o artigo 283 do CPP não prevê expressamente a possibilidade de execução provisória de pena. Então, nessa ação direta de constitucionalidade, o PEN requer, em caráter cautelar, que sejam proibidas novas execuções provisórias, assim como suspensas as que estiverem em curso e libertados todos os presos que estiverem que estão presos antes do trânsito em julgado. Na ação direta de constitucionalidade 44, a OAB alega que o habeas corpus 126.292, que foi julgado em fevereiro de 2016, que autorizou a execução provisória da pena, gerou insegurança jurídica. Por quê? Porque ele não tem efeito vinculante, já que não obedeceu o artigo 97 da Constituição Federal, que determina a reserva de plenário, assim como a súmula vinculante 10 do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas ainda assim, os tribunais em geral estão aplicando. Então a OAB alega também que no momento do julgamento do habeas corpus 126.292, não houve o STF não se pronunciou a respeito da constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Logo, ele é presumivelmente constitucional, né? E como é que é possível conciliar a possível constitucionalidade do artigo 283 com a execução provisória de pena, já que eles são, a princípio, inconciliáveis? Então, em razão disso, a OAB requereu a suspensão imediata da execução provisória de pena, assim como a declaração da constitucionalidade do artigo 283 do CPP, com eficácia erga omnes e vinculante. O relator dos dois processos foi o ministro Marco Aurélio, que determinou apensamento para julgamento conjunto, né? Nesse julgamento, discutiu-se inúmeros pontos, assim como outros ficaram sem respostas. Eu elenquei alguns pontos do que foi discutido para fazer alguns comentários. Por exemplo, qual foi o epicentro da discussão dessas ações diretas de constitucionalidade? No meu ver, a discussão é se a possibilidade de execução de pena provisória nessa tutela é proporcional ou não, né?
Ou seja, é proporcional executar a pena provisoriamente, eu tenho que esperar o trânsito julgado, ou seja, esperar que todos os recursos sejam propostos e o processo venha transitar em julgado. É sabido que o Estado ele pode limitar direitos individuais em razão do interesse público. Só que esse cerceamento, essa intervenção tem que ser proporcional, né? E para ser proporcional, essa restrição de direitos fundamentais ela precisa ser adequada e necessária. Então, o princípio da proporcionalidade veda a proibição do excesso, que é o garantismo negativo, ou seja, na qual o Estado cerceia muito um direito individual em nome do interesse público ou coletivo, né? Assim como é vedado que haja a proibição da proteção deficiente, ou seja, o garantismo negativo, em que o Estado, em nome de tutelar um direito coletivo, não tutela devidamente, não restringe nenhum direito individual, ou não restringe devidamente, e o interesse público se torna pouco tutelado, ou indevidamente tutelado, ou aquém do devido, né? Há uma proteção deficiente do interesse coletivo, né? O STF, nesse julgamento, por 6-5, entendeu que exigir o trânsito julgado para que haja execução de pena seria uma proteção deficiente. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu elenquei alguns outros pontos do que ficou a princípio decidido nesse julgamento. Por exemplo, para se executar provisoriamente a pena, é necessário o duplo grau sobre matéria fática. Então, é necessário que, para que a execução provisória da pena, existam duas instâncias que tenham analisado a matéria fática. Ok? Também ficou decidido que não é necessária a convergência de instâncias, ou seja, não é necessária a condenação em primeiro grau e em segundo grau. Basta que hajam duas instâncias analisando a matéria fática e, obviamente, a segunda instância condenando. Não há necessidade de convergência de instâncias. Um outro ponto que ficou a princípio decidido é que a interposição de embargos infringentes suspende a execução provisória. Por exemplo, se no tribunal a decisão lá da turma ou câmara ficar por 2-1, é possível ensejar um embargo infringente, e enquanto estiver suspenso a decisão, não tiver sido havido a decisão dos embargos infringentes, não é possível a execução provisória da pena. Agora, um ponto interessante da discussão trazido pelos ministros foi que a execução provisória da pena foi dito que não viola a presunção de inocência, pois, segundo os ministros, esse princípio tem sentido dinâmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse valor ele se altera ao longo do processo, ou seja, no início do processo a presunção de inocência é máxima, e ao longo do curso do processo, havendo provas que venham a criar um vínculo, uma justa causa, essa presunção de inocência vai sendo reduzida ao longo do processo. Então é o sentido dinâmico da presunção de inocência. E a presunção de inocência caminha para transformar-se no princípio da não culpa, né? Então, assim, no início do processo, a culpa é zero. Ao longo do processo, a culpa vai se aumentando. E com a condenação em segundo grau, a princípio não acabou a culpa, né? Está comprovada a culpa e é possível se executar provisoriamente a pena. Um outro argumento do Supremo Tribunal Federal é que o Brasil adotou um sistema de cortes constitucionais. O que quer dizer isso? Que no sistema de cortes constitucionais admite-se o trânsito em julgado formal, ou seja, em segundo grau admite-se o trânsito em julgado formal. O trânsito em julgado material se dá ao final de todos os recursos, mas segundo esse modelo ocorre o sistema de trânsito em julgado formal a partir da condenação em segundo grau, condenação no qual se analisa faticamente em duas instâncias, os fatos em duas instâncias,
né? E que os recursos constitucionais servem em caráter exclusivamente rescisórios, não para reavaliar fatos, né? Um outro ponto interessante que foi decidido é que quem tem foro por prerrogativa de função não tem duas esferas de análise fática. Ou seja, por exemplo, alguém que tem como foro prerrogativa de função o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, vai se analisar os fatos uma única vez, e nessa única vez, em sendo condenado, caberá a execução provisória de pena. Então, esses pontos foi que eu elenquei de decididos no julgamento dessas duas ações diretas de constitucionalidade. Agora, o que é que ficou não decidido nesse julgamento? Qual é a natureza jurídica da execução provisória da pena? Então, não foi decidido. Quem se pronunciou a respeito disso foi o ministro Barroso. Segundo o ministro Barroso, ele disse que tem natureza de prisão provisória. Foi o único que se manifestou a respeito disso. Mas não ficou decidido, ele colocou isso no voto dele, né? Agora, já tem outros doutrinadores, embora tenha sido julgado há tão pouco tempo, mas já tem muito doutrinador opinando, né? E nessa opinião dos doutrinadores, eles entendem que a prisão terá que ser reclassificada. O tema prisão vai ter que ser reclassificado e reestudado. Segundo ele, a prisão vai ser dividida em prisão definitiva e provisória. A definitiva é com trânsito julgado, aquela em que todos os recursos se escoaram e não cabe mais recursos. E a prisão provisória vai ser dividida em prisão cautelar e prisão não cautelar. A prisão cautelar vai ser dividida em temporária, que é regulada pela Lei 7960 de 89, e a preventiva, que vai ser regulada pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. E a prisão não cautelar, segundo esse doutrinador, será a prisão oriunda da execução provisória de pena, surgida agora, né? Que é regida pelos artigos 283 e 637 do Código de Processo Penal. Então, essas foram as considerações que eu fiz a respeito do julgamento. Quais são as minhas conclusões a respeito disso? As minhas conclusões é que eu entendo que o Brasil está na contramão do mundo. Enquanto que o mundo está reduzindo a população carcerária, o Brasil está buscando aumentar a população carcerária, né? Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil é o quarto país com a maior população carcerária do mundo. E que os três países que têm a maior população carcerária, além do Brasil, que é os Estados Unidos, a China e a Rússia, eles estão reduzindo a população carcerária. Por exemplo, os Estados Unidos reduziu em 8%, a China em 9% e a Rússia em 24%, enquanto que o Brasil aumentou em 33% no período de 2008 a 2013. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, em 2014, no Brasil existiam 622.202 presos, sendo que, segundo o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, há necessidade de 250.318 vagas, né? Considerando-se que anualmente há o ajuizamento de ações e de recursos na ordem de 50.000 nos tribunais superiores, no STJ, no STF, a fim de evitar o trânsito em julgado, com a possibilidade de execução de pena sem que esses ações e recursos sejam julgados, teremos anualmente, só em razão dessas ações e desses recursos, não sustando a possibilidade de execução provisória, de um ingresso de 50.000 presos ao sistema carcerário. Considerando também que a Secretaria de Administração Penitenciária dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, eles fizeram uma avaliação que um preso custa mensalmente, varia entre R$ 1.600 e R$ 2.000, o que vai gerar um aporte anual de despesas para os estados de 1,1 bilhão de reais, né?
Considerando-se que até o ano de 2018 os estados têm que renegociar uma dívida de 50 bilhões de reais com a União, eu não sei como os estados vão assimilar essa despesa extra de 1,1 bilhão de reais, né? Eu pessoalmente acredito que o Supremo Tribunal Federal não pensou nisso tudo, porque a princípio ele não vai pagar essa conta, né? Ele fez um julgamento pontual e que de certa forma meio que irresponsável do ponto de vista de consequências financeiras, né? O que eu entendo também é que no Brasil atualmente existe um movimento punitivista, típico do direito penal simbólico, em que quer transparecer para a sociedade a ilusão de que o Estado, em especial o Judiciário, vai resolver todos os problemas que afetam a sociedade, né? E que esse direito penal simbólico serve para criar essa ilusão de segurança pública, de segurança social, né? Essa mudança de entendimento do STF serve exclusivamente para promover a prisão de políticos e de grandes empresários que até o momento não eram presos. Por quê? Em razão do caos processual, né? Os processos demoram muito tempo e que acabava repercutindo na prescrição. Então, como não vai se mudar a legislação, o Supremo Tribunal Federal resolveu mudar o entendimento jurisprudencial para conseguir prender essa macrocriminalidade, que são os grandes empresários e políticos, né? Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal ele não está preocupado em libertar os condenados de crimes de bagatela, né? Que são condenados nos tribunais estaduais, em regra, por não entenderem a existência da tipicidade conglobante, né? E são condenados por tentativa de furto de barra de chocolate, de galinha, de pequenas coisas, né? Entendo também que o Supremo Tribunal Federal eles não estão preocupados em libertar quem está preso preventivamente há anos a fio, sem julgamento, né? O que eles estão interessados é em prender quem eles julgam que deveriam estar presos e não estão, em razão da morosidade processual penal, né? Então, enfim, esse direito penal simbólico que o Supremo Tribunal Federal agora está tentando aplicar, assim como algumas esferas do judiciário, eles não vão resolver nenhum problema social, não vão resolver problema da criminalidade, problema de corrupção. O que eles vão servir somente para mitigar direitos fundamentais, né? E gerar como consequência natural o endividamento do Estado. No momento em que o Estado passa por dificuldades financeiras, a consequência certa nesse caso será o endividamento do Estado. Agora, não vai resolver problemas de corrupção, não vai resolver problemas de criminalidade. É só uma ficção simbólica, jurídica, para promover um aquietamento social e criar na sociedade uma sensação de que o Estado, em especial o Judiciário, vai resolver todos os seus problemas. Eu acredito pessoalmente que daqui a algum tempo o Supremo vai rever essa posição, até porque, do ponto de vista pragmático, o sistema vai perceber que as despesas, o custo dessa decisão vai se tornar insustentável para o Estado brasileiro e os estados que acabam por assimilar essa despesa, e o STF vai rever essa decisão, entender que de fato esse cerceamento de direitos fundamentais é indevido, mas na verdade o que tem por trás disso aí é uma justificativa muito mais pragmática, que é a questão financeira, é uma questão do impacto financeiro dessa decisão sobre os estados que arcam com essa consequência, né? Esse é o meu entendimento. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a discussões, a respostas, e é isso aí. Um grande abraço a todos.